Boa tarde. Então, eu estou dando continuidade à última sessão do curso Antropologia da Cultura e da Identidade, e nessa sessão a gente vai tratar mais propriamente do colonialismo, o colonialismo e identidade cultural, especificamente em relação ao Brasil. E porque nós trabalhamos com a cultura e a identidade do ponto de vista das relações interétnicas e da cultura, qual a relação da cultura com as relações interétnicas. Agora a gente vai pensar mais na identidade brasileira, como é que ela se constituiu, com relação ao processo colonizador, que também é um processo que tem uma identidade própria, porque foi a colonização portuguesa, a ocupação lusitana inicialmente, né? Então, vou partir inicialmente de alguns conceitos do Alfredo Bose sobre colônia, culto e cultura, e a partir daí eu vou falar sobre o caráter brasileiro, que, como Sérgio Buarque definiu, o que seria o homem cordial no Brasil. Então, para o Alfredo Bose, a colônia, a ideia de colonização, vem do verbo colo, do latim, que significa eu moro, eu ocupo a terra por extensão, eu trabalho, eu cultivo o campo. O colo, ou esse verbo colo, é a matriz da colônia, enquanto espaço que se está ocupando. A terra ou o povo que se pode trabalhar e sujeitar. E o colono é aquele que cultiva uma propriedade rural. Isso no sentido aí do latim, né, romano. E a agricultura, o agrícola, né, a colônia está relacionada à ideia de agrícola, está ligada à ideia de trabalho. Historicamente, na história da humanidade, houve basicamente dois tipos de colônia. Nenhum tipo é puro, né? Cada lugar a colônia se deu de maneiras diferentes. Mas você tem as colônias de povoamento e as colônias de exploração. Se fosse fazer uma caracterização grosso modo, o Brasil seria uma colônia de exploração, mas claro que houve também colonos que vieram aqui para trabalhar na terra, nesse conceito mais clássico de colônia agrícola, né? E, ao mesmo tempo, então essa ideia da colônia de exploração, antes da ideia do trabalho agrícola, se tem a ideia de colo como tomar conta, cuidar e de mandar, e de organizar a produção, né? E organizar a cultura. E o cultus é o sinal de que a sociedade que produziu seu alimento, ela já tem uma memória, mas se essa memória ela se dá com base na exploração, vai ser diferente das pessoas que vieram propriamente para estabelecer. Mas não que isso não aconteceu no Brasil, que no Brasil também as pessoas se estabeleceram, né? Houve também colonos nesse sentido de trabalho da terra. Mas a terra, então, vai ser o lugar do enterro dos mortos. É um ritual feito em honra dos antepassados. Então, os culturos, o que se deve trabalhar e o que se deve cultivar. Cultura seria o que se deve trabalhar e o que se deve cultivar. Então, a cultura vai ser um conjunto de práticas, das técnicas, dos símbolos, dos valores, que se devem transmitir às novas gerações, para garantir a reprodução de um estado de consciência social, a educação, a formação econômica, a formação nacional, né? A formação cultural. E é um momento institucionalmente marcado do processo de colonização. Então, a condição de vida mais humana, digna de almejar-se, é o termo final de um processo cujo valor é estimado mais ou menos conscientemente por grupos sociais mais amplos, aí numa formação nacional, né? Então o Alfredo Bose introduz a ideia de paideia, que é o ideal pedagógico para a formação do adulto na polis e no mundo. Então a cultura supõe uma consciência grupal que opera e é operante e que desentranha da vida presente
os planos para o futuro. Essa dimensão do projeto implica, ele cita o mito de Prometeu, ou seja, que você tem, as pessoas se apropriam dessa cultura, né? E elas passam a ser, são capazes de fazer propostas dos seus próprios valores, né? E isso vai acontecer nos processos de constituição e de consolidação das formações nacionais. Então agora a gente vai passar para a discussão do processo colonial. Na próxima, a gente vai finalizar agora, se vocês podem conversar um pouco, a gente pode conversar depois, mas a gente vai passar a discutir as características do processo de colonização no Brasil.